Oi, obrigado por se juntar a nós em mais esse webinário sobre gestão e cenários, o primeiro mês de 2026 e, como sempre, eu estou aqui com Magali, minha sócia, nossa CIO. Magali, obrigado por ter se juntado a nós. Obrigada, Pedro. Mês de janeiro muito forte para o mercado de investimentos no Brasil, resultados muito bons em todas as classes de ativos, uma vírgula muito importante, Brasil ainda a reboque do que acontece fora do país, muito fluxo de dinheiro estrangeiro entrando no mercado de investimentos no Brasil. O pouco fluxo deles é muito para a gente, pressiona os mercados sobem, mas não é estrutural, não há um projeto estrutural de reformas no Brasil hoje, é circunstancial. Que bom que está vindo, não nos entendam errado em relação a isso, é ótimo a gente poder apresentar esse tipo de resultado, mas hoje, mais do que nunca, a gente olhando para fora para entender aquilo que vai acontecer dentro do Brasil. Magali vai querer falar sobre as carteiras, sobre os resultados de cada fundo e a gente vai conversando sobre isso. Magali, com você. Perfeito. A observação é muito pertinente, né? Não dá para explicar o mês de janeiro sem olhar para o exterior, né? Porque janeiro foi marcado por vários, vários eventos geopolíticos relevantes. Esses eventos impactaram o preço dos ativos em escala global e muito o Brasil. Então, a gente teve captura do presidente da Venezuela, teve manifestações populares no Irã, que aumentaram as chances até de conflito na região, né? A região hoje se encontra extremamente armada e em alta tensão. Mas talvez o principal evento tenha sido a pressão que o governo americano exerceu sobre a Groenlândia. E isso ampliou muito a incerteza, não apenas em relação à sobrevivência da OTAN, mas também em relação ao arranjo institucional global que foi estabelecido lá atrás, no pós-Segunda Guerra Mundial. Independente da opinião política ou econômica de cada um, né, e para onde isso está nos levando, o fato é que essa incerteza que se originou nas ações do governo americano tem levado grandes portfólios a reavaliar o seu nível de exposição à moeda americana e a buscar uma diversificação geográfica mais ampla. A essa pressão sobre o dólar se somam talvez outros fatores, né? O primeiro é a necessidade dos países desenvolvidos de ampliar investimentos em segurança nacional, né? A Europa, principalmente, debatendo muito esse tema. Isso contribui para um crescimento fora dos Estados Unidos e favorece na margem uma depreciação do dólar, né? Ou seja, o crescimento também pode acontecer mais forte fora dos Estados Unidos com esses investimentos. E um outro fator, a necessidade dos Estados Unidos de cortar sua taxa de juros para equacionar a situação fiscal, que por lá é ruim também. E isso também, na margem, né, na hora que você corta juros, isso também tende a contribuir para a desvalorização do dólar. Então, tudo isso fez com que o mês de janeiro fosse marcado por uma rotação de investimento dos Estados Unidos para outras partes do mundo. Acho que aqui é importante a gente ressaltar que ainda a gente não viu nada que mudasse a agulha das alocações mundiais. Mas como você bem observou, Pedro, como os Estados Unidos é um mercado gigante em relação a outros mercados no mundo, mesmo essas pequenas realocações podem causar tsunamis, né, em vários países com uma liquidez menor. Os maiores beneficiários desses fluxos foram as moedas e as bolsas de países exportadores de commodities, como o dólar australiano, né, as economias latino-americanas também. No Brasil, a gente viu um volume de entrada de recursos na bolsa em apenas um mês que foi
superior a tudo que entrou ao longo do ano de 2025. Isso é um pouquinho de dinheiro para a gente, mas tem um impacto enorme aqui. Então, a gente aqui começa olhando, né, o desempenho dos principais ativos que vão refletir esse ambiente. Então, a gente começa aqui vendo que mercados emergentes, né, que recebeu muito fluxo, foi um dos principais beneficiários na bolsa, né? As bolsas no conjunto subiram quase 10%. Commodities em geral também teve um desempenho muito favorável, né? Dólar fraco normalmente é positivo para commodities. A bolsa brasileira aqui, né, até melhor do que a média dos países emergentes, subindo quase 13%. O real se valorizando 4%, né? Nesse contexto de depreciação do dólar, que aqui a gente vê o índice de dólar, né, caiu no mês. Real foi ainda melhor do que a média, né? Ele valorizou cerca de 4%. A gente também teve bons desempenhos de Europa, China, né, que está inserida dentro dos países emergentes. Mesmo as bolsas americanas, elas fecharam com um resultado positivo. Aqui a gente tem o S&P e o Nasdaq com uma valorização de 1%. E aí a gente tem uma noção, né, do que a gente está falando, porque se a gente viu tsunamis acontecendo ao redor do mundo, a gente imaginaria que a bolsa americana tivesse caído, né, no mês, e não caiu, né, porque lá, para eles, o dinheiro que sai talvez ainda não seja tão relevante. Ele é relevante mais para as outras economias. Outros mercados também afetados pelo fluxo global, como a gente falou, foram as commodities, né? Então a gente teve o ouro aqui subindo mais de 13%. Até o petróleo, né, que estava caindo bastante, né? Foram 5 meses consecutivos de alta, subiram bastante em função dessas incertezas geopolíticas, principalmente no Oriente Médio. O Banco Central americano, por seu lado, interrompeu o ciclo de corte de juro, e isso, aliado a uma indicação do próximo presidente do Banco Central, que é o Kevin Warsh, pesou negativamente sobre a renda fixa americana. Então, a gente vê aqui o Treasury de 10 anos, né, os papéis do Tesouro de 10 anos caindo levemente no mês. No Brasil, como a gente falou, bolsa e câmbio foram os principais ativos ganhadores dessa tendência, mas a gente também teve bons desempenhos aqui no índice de referência de fundos imobiliários, que é o IFIX. Também os juros nominais caíram no mês, beneficiaram os papéis pré-fixados. E no juro real, a gente teve um cenário mais misto. Talvez aí é onde a gente tenha visto a maior estabilidade aqui no Brasil, né? Ou seja, juro real sobre inflação ainda continua num patamar alto. A gente está falando de coisa de em torno de 7% para prazos longos. E a gente viu ganho um pouco maior nos papéis mais curtos, né? Eles aqui está representado pelo IMAB5, subiram em linha com o CDI, e até um pouco de perda, ou seja, abertura da curva de juros para papéis mais longos, representados aqui principalmente pelo IMAB5+, e um pouco pelo IMAB, que junta, né, ele combina esses dois tipos de papéis, o longo e o curto. Indo agora para o desempenho dos superfundos e perfis no mês de janeiro, destaque positivo aqui para o fundo de ações, como era de se esperar, negativo para o internacional, devido à desvalorização do dólar. Os perfis de risco começaram o ano muito bem,
perfil conservador com um ganho de 1,7%, balanceado de 2,12% e o especialista com avanço de 2,93%. Os fundos de previdência também tiveram um mês muito positivo, o fundo balanceado com ganho de 2,22% e o conservador de 1,80%. Aqui a gente vê o filme do retorno de 12 meses dos perfis. Então, a gente observa essa melhora significativa que aconteceu no segundo semestre de 2025. O perfil conservador, em 12 meses, fica relativamente em linha com o CDI, e o balanceado e o especialista acima. Todos abrindo uma boca de jacaré imensa em relação ao IPCA, que está comportado, né? Então, quer dizer, o IPCA, inflação comportada, a gente tende a acumular mais ganhos reais aí com os investimentos. Maga, esse quadro é particularmente importante para você que é nosso cliente, porque ele fala muito daquilo que a gente quer fazer para você, né? Que é, a gente quer, obviamente, ter o IPCA, que é o maior detrator, como o Magali coloca, em relação à sua carteira inflação, no longo prazo, mas a verdade tem 14, 15 meses, um ano e meio, que vocês preferirem, entre final de 24 até recentemente, que foram muito difíceis para os nossos clientes quando comparados a um CDI, né? Uma Selic, o que for. E, ao mesmo tempo, quando você estica um pouco mais o período de tempo, e aqui a gente está falando de 2 anos, de, de cenário, um pouco mais de 2 anos, 2 anos e um mês, o que a gente vê é não somente os nossos perfis ficaram no ou acima do CDI, como é importante deixar bem claro que eles fizeram isso com um risco, e risco sendo perda permanente de capital, muito mais baixo. Isso é importante deixar mais claro, porque existe uma falsa, um falso retrato da realidade nessa linha retilínea do CDI, como se não houvesse nenhum risco nessa operação. Bom, existe risco em renda fixa, tá? Ela não ela é fixa dada certas condições, né? Vocês viram um monte de risco de renda fixa recentemente nos jornais, a gente não precisa passar por isso agora. O que o nosso comitê de investimento faz por meio dos perfis é diluir esse risco, o risco de perda de capital, por várias estratégias de classes de ativos, subestratégias de gestores especialistas e, consequentemente, ao longo dos últimos 2 anos, no meio desse estresse todo de investimentos no Brasil, a gente ter conseguido entregar os perfis logo no ou acima do CDI é muito importante. É um resultado expressivo, ainda que uma boca de jacaré recentemente faz parte, mas é importante notar que isso foi feito com um risco muito mais baixo do que carregar um único investimento em uma única classe de ativo ao longo de uma crise gigantesca fiscal no Brasil, que poderia ter comprometido ativos de renda fixa de uma forma ainda pior do que fez recentemente num caso isolado. Tá? Perfeito, Pedro. E acho que é importante notar que esse retorno de 12 meses, ele ainda embute uma, um bom período de resultados ruins, né? Porque a gente aqui também está incorporando ali alguns meses de 2025 que foram muito difíceis, né? Então, assim, na medida que a gente saia, né, dessa janela um pouco menos favorável, o retorno desses perfis tende a melhorar. Então, eu acho que você observou muito bem aqui vários pontos, e realmente, às vezes, a gente tem essa sensação de que a gente não recupera, né, o investimento, e, na verdade, ele está lá dentro, né, da carteira, né, ele só espera uma oportunidade para voltar, né, a acontecer. Né, e a gente viu isso várias vezes e estressou isso com os nossos planejadores,
que havia muito ganho represado dentro da carteira, né? E que eles não eram ganhos, perdas definitivas, né? O que a gente estava vendo de perda não era definitivo. Então, acho que você foi muito feliz aí nas suas observações. Está conseguindo ver Sim, renda o próximo fixa. slide? Perfeito. Então, na renda fixa, nesse mês, a gente teve um ganho de 1,22%. Isso correspondeu a aproximadamente 105% do CDI. No segmento de crédito privado mais tradicional, que é, vamos dizer, o não incentivado, aquele mais voltado, mais indexado ao CDI, a gente não teve muita novidade, né? Aqui a gente continua com um desempenho muito próximo até do CDI, que foi 1,16% no mês. Então, a gente está vendo aqui uma relativa estabilidade. Já nas debêntures incentivadas, né, que estão aqui dentro dessa estratégia da renda fixa e inflação, esse mês a gente observou um fechamento importante dos spreads, que são os prêmios de risco que estão embutidos nesses papéis sobre os papéis soberanos. Esse movimento foi justificado por vários fatores, entre eles uma demanda grande dos fundos que precisavam se adequar em termos de alocação, depois da grande entrada de recursos que eles tiveram no segundo semestre do ano passado. Também muita gente migrou dinheiro vindo do FGC para esse tipo de veículo. E também a gente teve, talvez, pouca oferta de uh, instrumentos incentivados concorrentes como LCI e LCA. Então, tudo isso beneficiou a exposição aos papéis indexados à inflação e a gente teve esse ótimo desempenho aqui de 1,7%. Mas talvez a principal novidade nesse mês veio menos da parte do crédito e muito mais, eu acho que do cenário macro, né? Porque hoje existe uma sinalização que está muito clara do Banco Central do Brasil de que eles devem iniciar um ciclo de queda da taxa Selic já agora em março. E espera-se, né, o consenso de mercado é que haverá vários cortes de juros ao longo do ano. E aí a gente, assim, talvez algumas pessoas possam pensar, né, poxa, mas então, e o comitê de investimentos está tranquilo, aqui não precisa fazer nada, os resultados estão vindo bons já há um bom tempo. E isso não é verdade, né, porque o que a gente observou nesses últimos 2 anos é que fluxo para a categoria teve um papel super importante nos prêmios de risco, né? Quando o prêmio de risco abre ou aumenta, é porque tem menos fluxo, né? Quando o prêmio de risco cai ou fecha, é porque tem mais fluxo entrando na categoria. E isso mexe com a valorização dos papéis. Então, se a gente tiver com a queda da taxa de juros resgates nessa categoria, a gente pode ver os spreads ou prêmios de risco aumentando de novo, o que é ruim para o valor dos papéis, né? Então, a gente aqui no Comitê de Investimentos está olhando essa situação e está mais defensivo em alguns nichos de mercado onde a gente enxerga que existe uma precificação menos atraente. Indo agora para o fundo multimercado, ele subiu 1,46% no mês. Teve como destaque a contribuição da carteira própria, que subiu 2,8%. Também aqui bons desempenhos dos fundos macro e fundos de crédito. Do lado negativo, a estratégia long and short sofreu com a volatilidade no exterior. Esse é um fundo internacional, ele é um fundo que a gente chama de sistemático, matemático, quantitativo,
tem vários nomes aí para chamar esse tipo de fundo. Eles trabalham normalmente com correlações históricas, e quando você vê essa mudança, né, essa migração de um fator para outro, né, como a gente teve, principalmente no mercado americano, essas correlações históricas, elas costumam ser quebradas temporariamente, e esses fundos de fatores sofrem porque eles trabalham em cima delas. Então, a gente teve esse desempenho ruim aqui no AQR, mas no combinado, né, considerando todas as estratégias, foi um ótimo desempenho no mês, né, 1,46%. E aqui eu acho que também destacaria, Pedro, que nesse mês a gente colocou um novo fundo, na verdade é um FDIC. Isso veio a aumentar a nossa diversificação, né? A gente vem num processo de diversificação dessa carteira já há bastante tempo, mas sempre a gente procura aí algumas oportunidades, principalmente com boa relação risco-retorno, para diversificar. A gente fez uma pequena mudança nesse mês, né? Essa mudança acabou aumentando essa parte aqui de exposição a crédito, o que trouxe um pouco mais de previsibilidade e equilíbrio para essa carteira, né? E essa diversificação com atenção às correlações entre as estratégias faz com que a volatilidade do fundo fique num patamar relativamente baixo, o que não é ruim para um ano onde a gente deve ver muita oscilação, não só vindo das notícias do exterior, né, como a gente viu em janeiro, mas também em relação aos desenvolvimentos do quadro eleitoral. A Bolsa teve uma valorização forte no mês, subiu 12,6%, foi beneficiada por essa migração de recursos para o Brasil e para outras economias periféricas. Fluxo cambial recorde, como a gente falou, 26 bilhões para a Bolsa, superou os 25 bilhões de 2025. Aqui a gente teve uma performance abaixo do índice, e a principal explicação para esse desfecho foi o fato de que o fluxo estrangeiro, quando ele veio, ele normalmente tende a ir para o que a gente chama de blue chips, né? Que são aquelas empresas que comandam grandes valores, que possuem ampla liquidez, são geralmente empresas já consolidadas e com forte peso nos índices. Como o investidor estrangeiro faz uma análise que a gente chama de mais de cima para baixo, ou seja, ele olha o cenário macro e olha muito menos as especificidades de cada empresa, e ele tem que comprar grandes valores, ele entra comprando aquilo que tem mais liquidez, o que ele conhece mais. Então, que é diferente, por exemplo, da gestão ativa, né, que está representada aqui principalmente pelos que a gente chama de long only Brasil. A gestão ativa faz conta, né? Ela olha os fundamentos. Então, quando você tem esse fluxo vindo de investidores estrangeiros, que não faz muita conta, eles entram nas empresas mais conhecidas, nas mais líquidas, né? Só para você ter uma ideia, Vale e Petrobras, que são duas blue chips brasileiras, representaram um terço da valorização do índice do mês. O setor bancário, que também é um setor tradicional e que tem liquidez alta, respondeu por quase 30% da performance do índice. Então, a gente normalmente, nesse contexto, tem um descompasso, né, entre valorização da gestão ativa e valorização do índice. Indo agora para o fundo internacional, no geral, né, apesar das tensões geopolíticas, a gente teve um cenário construtivo para ativos de risco, principalmente as bolsas, como a gente comentou, mercados emergentes, também ouro e commodities.
As bolsas americanas, como S&P e Nasdaq, tiveram performances mais discretas, mas também foram positivas. Portanto, no geral, a gente pode dizer que os ativos em moeda original, a maioria dos ativos que a gente tem na carteira, performou bem. O que subtraiu o valor do nosso fundo nesse mês foi a desvalorização de quase 5% do dólar, né, em relação ao real. Então, apesar disso, né, dado que a gente tem uma diversificação da carteira muito interessante, a gente conseguiu garantir esse resultado positivo, né? E a gente vê isso principalmente aqui no resultado do fundo alocação, que está nessa multiclasse internacional, né? Ele é o principal peso da nossa carteira. Ele tem exposição a várias geografias e classes de ativos, incluindo renda fixa e ouro. Esse fundo, que é o principal da nossa carteira, subiu 0,76% no mês, apesar de pegar integralmente essa desvalorização de 5% do dólar. Então, para você ver como os ativos realmente têm que ter tido uma performance muito excepcional para fechar em território positivo. E o principal disso tudo, obviamente, é a diversificação, porque se a gente estivesse só dependente da Bolsa Americana, provavelmente a gente estaria mostrando um resultado negativo nesse mês. Indo agora para os fundos de previdência, a gente tem um fundo mais conservador, que tem uma carteira diversificada, mas é mais prudente nas alocações, né? Tem menos peso em ações, tem uma renda fixa também um pouco mais conservadora, e a gente também tem um Previdência Balanceado, que é um fundo que também é bastante diversificado e tem um pouco mais de risco, né? Ele tem mais ações, ele tem um pouco mais de multimercado e também tem a estratégia de crédito imobiliário que não está no Previdência Conservadora. Então, se a gente olhar, né, se a gente pensar em resultado para esses fundos, claramente o fundo que carrega mais risco num mês em que os ativos, principalmente aqui no Brasil, foram muito bem, é o fundo que vai render mais, que é a Previdência Balanceada. O desempenho melhor aqui em termos das categorias veio da parcela em ações Brasil, né? Até ofusca esses outros desempenhos que também foram muito significativos, né? A gente teve bons retornos aqui na renda fixa pré-fixada, no fundo imobiliário, no fundo multimercado, e até na própria renda fixa CDI. Acho que talvez como destaque negativo, ações internacionais ficaram com um desempenho mais contido em função principalmente da desvalorização do dólar. Então, no geral, um resultado muito positivo, próximo de 2% para os dois fundos, melhor para o fundo balanceado, que concentra um pouco mais de risco. E com isso, Pedro, a gente conclui aqui o resumo das principais tendências e resultados do mês. Obrigado, Magali. De novo, primeiro mês de 2026. Que bom que a gente pode começar o ano de uma forma tão positiva. Vai ser um ano de muito estresse nos mercados, muita novidade, muita coisa acontecendo agora mesmo, enquanto a gente está aqui falando para vocês. É um ano onde você contar com um comitê de investimentos ativo junto à sua carteira e o seu planejador ao seu lado para te explicar melhor e te dar a segurança que você precisa para essa jornada, com essa travessia em mar revolto, faz todo sentido. Eu espero vocês mês que vem em mais um webinário de gestão e mercado, e qualquer dúvida que você tenha, fale com o seu planejador, ele tem muito mais informação do que a gente passou aqui para você, a gente já fez uma série de conversas com ele. A todos vocês, um ótimo 2026. Obrigado pela presença e Magali, obrigado de novo por estar aqui com a gente.